Capítulo 5. Amando os filhos, comida, sono e férias. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Salmos 118, verso 15. Não é adorável que Deus simplesmente proveja a deleitosa tarefa de amar nossos filhos? As mulheres mais velhas, Tito 2,4, devem admoestar as mais jovens a amarem a seus filhos. Que admoestação prazerosa! Amar os nossos filhos envolve muitos deveres, incluindo treinamento e disciplina. Mas aqui vamos considerar algumas de nossas atividades diárias que podem criar uma atmosfera de amor e júbilo em nosso lar. Deus nos concede amor materno por nossos filhos. Mesmo os ímpios amam seus filhos, mas Deus exige que amemos nossos filhos mesmo quando não forem amáveis, e isso exige a graça de Deus. Precisamos orar para que Deus nos dê um amor piedoso, sacrificial por nossos filhos, mesmo quando pensamos que já temos o bastante. Amor nunca é demais para crianças pequenas. Elas foram criadas para responder ao amor, e quando seus pequenos reservatórios estão cheios, tornam-se seguros e felizes. Quando seus reservatórios estão baixos, muitos comportamentos estranhos podem vir à tona. Cada dia traz consigo muitas oportunidades de amar seus filhos, mas analisemos as possibilidades de aproveitar ao máximo o momento das refeições, a hora de dormir e os feriados. Como diz o Salmo 118, 15, nossas tendas devem ter o som de júbilo. Nosso lar deve ser caracterizado por muita alegria, e não se trata de uma alegria silenciosa, mas audível. O justo tem muito a celebrar e devemos nos regozijar em nossa salvação todos os dias. Temos oportunidades diárias de amar nossos filhos e de ensiná-los a alegrarem-se conosco. Comecemos com a hora do jantar. Já mencionei o Salmo 128, 2 a 4, mas ele é importante em vários contextos. Essa passagem fornece uma vívida imagem de como uma refeição deve ser. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aqui podemos encontrar vários princípios que se relacionam com o momento das refeições. Primeiro, temos o princípio de comer do trabalho de nossas mãos. As refeições são a oportunidade de desfrutar dos frutos de nosso trabalho. O marido trabalhou duro o dia inteiro, a esposa trabalhou duro o dia inteiro, e a hora da refeição é o resultado de todo esse trabalho. Sem trabalho não haveria comida. Lembre-se de Gênesis, quando Deus amaldiçoou o homem em sua vocação, de modo que colocar comida na mesa exigiria trabalho duro. Isso, por tabela, deve nos inspirar como mães a fazer das refeições um momento para nossos maridos verem e se alegrarem com os frutos de seu duro trabalho. Provérbios 31, 14 e 15 declara que a mulher virtuosa é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Preparar refeições exige tempo e esforço, mas é uma boa obra que fazemos por nossa família quando planejamos os pratos, fazemos as compras e cozinhamos. O modo como a mesa está disposta deve ser um reflexo preciso de quão duro o papai está trabalhando. Em seguida, note que a hora da refeição é um momento alegre. A esposa é comparada a uma videira, e nas Escrituras, o vinho é uma fonte de alegria e um acompanhamento à celebração. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Salmo 104, 15. A esposa é uma fonte de alegria, trazendo as bênçãos de Deus para o interior da casa. Aqueles pequenos rebentos da oliveira ao redor da mesa
são algumas das bênçãos que ela gerou. A hora da refeição deve refletir nossa ação de graças por tantas bênçãos, de modo que deve ser uma ocasião de júbilo. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Eclesiastes 9:7. A partir daí, devemos ver que, quando nos juntamos ao redor da mesa para jantar, ou qualquer refeição, na verdade, esse deve ser um tempo de exultação, riso e regozijo. Embora nem todas as refeições possam ser um banquete, ainda podemos desfrutar da família reunida para comer o fruto de nosso trabalho. Mesmo quando se trata de uma comida simples, ela pode ser servida de modo festivo, a depender do modo como é servida, não somente pelo sabor que carrega. Toalhas de mesa, guardanapos, flores ou velas, tudo isso expressa: essa vai ser uma ocasião maravilhosa. Ao longo dos anos, quando recebíamos estudantes universitários em nossa casa, alguns observaram que sua família raramente se reunia para comer. Geralmente, cada pessoa escolhia o que iria comer. Certa vez, estava lendo sobre uma família que, na hora de pedir comida por telefone, sempre tinha uma planilha de pedidos individuais para que cada membro tivesse sua própria refeição. Assim, cada um se recolhia ao seu quarto para ficar diante da própria televisão. Esse é um triste atestado de como muitas famílias estão em pedaços. Mas, com papai e mamãe trabalhando fora em empregos de tempo integral, esse é o único modo de sobreviver. Em contraste, a família cristã tem a maravilhosa oportunidade de cultivar amor por Deus e uns pelos outros em volta da mesa de jantar. Esses momentos gloriosos em volta da mesa de jantar não acontecem por acaso. Mamãe tem de se esforçar muito nos preparativos diários. Considere este provérbio sobre o período das refeições. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Provérbios 15, 16 e 17. O que queremos em volta da mesa de jantar é temor do Senhor e amor. O cardápio não é a coisa mais importante. Precisamos preparar nosso coração assim como preparamos a refeição. Amar os filhos durante todo o dia, disciplinando-os e treinando-os, preparando-os para tempos felizes à mesa. Se forem criticados ou ignorados o dia todo, não serão capazes de se alegrar em volta da mesa com a família. A hora da refeição deveria ser aguardada pela família o dia inteiro. Meus filhos guardavam várias perguntas para fazer ao pai durante o jantar. Eles ansiavam por compartilhar coisas engraçadas sobre o dia, os seus problemas perante a família em busca de ajuda e conselho. Esse período se tornou sagrado para todos nós. Quando o papai se atrasava por causa do trabalho, eles dificilmente começavam a comer sem ele. A hospitalidade deve ser algo de que todos os filhos participam, mas não tão frequente a ponto de fazer com que eles se sintam roubados em seu tempo. A refeição é um momento em que podemos dar a eles nossa atenção total. Quando nossos filhos já eram mais velhos, por vezes, nossas refeições podiam durar 1 ou 2 horas, dependendo da discussão à mesa. Minha filha dizia se sentir motivada a fazer depressa o dever de casa para poder ter mais tempo na hora do jantar. Algumas mulheres não cresceram tendo refeições em família regulares, mas essa desvantagem pode ser superada. Todas nós costumamos jantar, basta usarmos esse tempo. Conseguiremos ideias com amigas, aprenderemos à medida que vamos fazendo, melhoraremos conforme praticamos. Começamos aquilo que chamamos de festa sabática nas noites de sábado, quando nossos filhos já eram universitários e nossa filha estava casada. Como os domingos são dias de trabalho para um pastor, o sábado era melhor para o lazer. Apesar de não podermos nos reunir todo sábado à noite,
Começamos a tradição de uma refeição festiva com vinho, na qual toda a família, incluindo nossos netos, senta-se junta. Armamos a cadeira do bebê e todos desfrutamos do momento. À medida que os anos passam, esperamos precisar de outra cadeira de bebê ou mesmo de outra mesa. Embora tivesse sido muito bom ter começado isso anos atrás, estou entusiasmado por termos começado agora. Ainda que nossos filhos estejam ocupados com muitas coisas, eles geralmente podem se reunir por 2 horinhas conosco nos sábados à noite. Cada família é capaz de organizar uma refeição por semana, no mínimo, para todos celebrarem juntos. O domingo é uma ocasião perfeita e tem toda a semana. Melhor é um bocado seco e tranquilo do que a casa farta de carnes e contendas. Provérbios 17:1. O Senhor sabe que nós, mulheres, podemos nos ocupar com a preocupação de uma boa refeição e se sentar em torno de uma linda mesa com uma postura negativa. Mas não é assim que deveria ser. Às vezes, por trás de algumas horas de preparação, estão expectativas não reveladas que podem ser contraproducentes. Antes um macarrão instantâneo do que uma picanha com tensão e ressentimento. A hora da refeição não deve ser um momento para mau humor. Se insistimos na perfeição quanto aos bons modos de nossos filhos, esse momento pode ser desvirtuado e se tornar ocasião diária para palmadas. Embora queiramos que eles aprendam boas maneiras à mesa, devemos ensiná-los de modo amável, sem a pretensão de sacrificar a alegria e a felicidade em nome da rigidez imprópria. Talvez o treinamento possa ocorrer em outra refeição do dia, com vistas a ser praticado durante a refeição principal da família. Embora bons modos sejam muito importantes, devemos tomar o cuidado de insistir primeiro no temor a Deus e no amor. Deus não é honrado quando usamos corretamente os talheres, mas sem amor. Ensinar boas maneiras à mesa pode ser deleitoso quando feito na alegria do Senhor, com paciência e gentileza. Se os filhos têm a sensação de que a refeição é uma inevitável corrida de obstáculos a ser vencida a cada dia, esse não pode ser e não será um período de alegria. Uma família ensina seus filhos a esperar pela mãe ou a anfitriã para se sentar antes que alguém pegue o primeiro pedaço de sobremesa. Se alguma das crianças começa a comer antes do momento adequado, sua sobremesa passa por toda a mesa para que cada um tome um pedaço dela. Esse é um modo criativo e divertido de ensinar bons modos à mesa. Se a conversa durante a refeição consiste em discussões e reclamações, certamente não será uma reunião agradável ou atrativa. Tampouco deveria esse ser um tempo para que alguém derrame suas queixas contra o resto da família. Não devem ser permitidas reclamações, murmurações e discussões. Antes, a refeição deve ser um período no qual podemos relaxar, desfrutar da comida, ouvir uns aos outros e rir juntos. Do contrário, é somente mais uma tarefa a cumprir. Fazer da refeição um momento rígido e estruturado não é a resposta. Tentar fazer as coisas funcionarem de modo mecânico não vai dar certo, porque as crianças não vão aguardar por esse momento e ele parecerá algo falso e farisaico. A família reunida ao redor da mesa é não só uma prefiguração da mesa da comunhão que teremos no céu, nas bodas do Cordeiro, mas é também um modo de ensinarmos nossos filhos a se aproximarem da mesa da comunhão do Senhor. Nossa mesa de comunhão, a comunhão que temos uns com os outros, deve ser doce, uma boa imagem daquela comunhão que será ainda mais doce. Deus deu 2 coisas à igreja, a Bíblia e os sacramentos. Precisamos ensinar aos nossos filhos a essência da comunhão em volta da mesa. Se nossos filhos crescerem com uma visão saudável da comunhão com a família, isso irá facilmente se transferir para sua compreensão da ceia do Senhor. Devemos confessar regularmente nossos pecados uns aos outros para manter boa comunhão e, com frequência, refletir sobre a presença e obra do nosso Senhor.
Eis porque a presença do pai é central para a comunhão da família em volta da mesa. Ele deve ser visivelmente o cabeça. Contudo, se o pai estiver com frequência ocupado ou mesmo totalmente ausente da refeição, a mãe pode fazer tudo o que está ao seu alcance para tornar a hora da refeição tudo aquilo que deveria ser. Podemos ser encorajadas pelos exemplos de Eunice e Lloyd para Timóteo e entender que a figura de um pai ausente é uma desvantagem, mas não uma situação insuperável. No centro de nossa mesa de comunhão deveria estar um amor pelas palavras do próximo e pela palavra. E ler em volta da mesa de refeição é uma excelente maneira de integrar essas duas coisas. Isso pode incluir a escritura ou poesia ou recitações de uma das crianças ou capítulos de livros que vocês estão lendo juntos. E é claro, isso pode ter de continuar na sala de estar ou na varanda. Quer você leia à mesa, entre o jantar e a hora de dormir, ou em qualquer outro lugar, seus filhos devem desenvolver um amor pelos livros, pela leitura e pela palavra de Deus. Os cristãos são o povo do livro e pessoas que amam bons livros. A família reunida durante a sobremesa ouvindo o papai ler é uma adorável tradição. E se papai não quer ler, não há razão para que mamãe não possa ler para as crianças os momentos adequados. Ler na hora de dormir, na hora da refeição, na rede numa tarde de verão, ler deve ser parte da herança de uma família. Desfrutar de livros juntos nos une e começamos a amar determinados livros como família e a relembrar deles como nos lembramos daquelas férias marcantes. Temos nossos livros favoritos que nunca nos cansamos de lê-los novamente. As mães podem trabalhar para providenciar tempo para as crianças e papai lerem. Isso, com tudo o mais, exige preparação. Encontrar bons livros e tomar o hábito de ler é um esforço que vale a pena. Algumas vezes, o tempo de leitura pode levar horas em nossa casa, mas as famílias são dinâmicas. À medida que os bebês vêm e as crianças crescem, os horários vão mudando. As crianças mais velhas podem ler para as mais novas, ou a leitura pode ser feita em turnos. Uma coisa adorável na família é ver os relacionamentos crescendo e se aprofundando à medida que os anos passam. E ainda que a hora da refeição possa parecer muito diferente quando os filhos são adolescentes, se comparada à época quando eles estavam na cadeira de bebê, o costume está estabelecido. Do mesmo modo, quando todos os filhos se vão e você e seu marido estão sozinhos em casa, o jantar pode ainda ser um tempo de regozijo, embora talvez muito mais pacato, até que cheguem os netos. Semelhantemente, a hora da refeição, a hora de dormir acontece todos os dias e deve ser usada como uma oportunidade para regozijo em família. Cântico e leitura devem ser características de cada anoitecer. O Salmo 149,5 diz o seguinte: exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Histórias e orações, abraços e carinhos devem todos fazer da hora de dormir mais um tempo bendito de união. Esse momento pode ser concluído com a bênção do Pai, uma bênção dita para cada filho, uma oração pedindo a proteção do Senhor durante a noite. A hora de dormir deve ser uma conclusão adequada da noite gasta na comunhão à mesa, com cânticos e leituras. Provérbios 3:24. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Devemos orar a cada noite para que nossos filhos tenham um sono tranquilo. Dá a ele, aos seus amados, o sono. Salmo 127:2. A cama dos nossos filhos deve ser um lugar alegre. Precisa ser de uma ambientação atrativa, limpa, ter frescor, aconchego e conforto. Colchas, travesseiros, edredons e o bicho de pelúcia preferido podem fazer uma grande diferença. Os filhos devem desfrutar da cama.
e as mães podem fazer muito para manter esses leitos em bom estado. A hora de dormir pode ser uma grande oportunidade para ouvir nossos filhos. Tal como tudo o mais em uma família, a hora do sono muda à medida que os filhos crescem. Algumas vezes você terá certas oportunidades quando tem um só filho. Você pode ter de fazer rodízio se tem uma família maior. Às vezes, meus filhos me pediam para se deitar com eles e inventar histórias. Essas são agora recordações muito felizes. Devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades e desenvolver uma atmosfera de amor e diversão. Meu pai costumava nos trazer pequenos mimos na hora de dormir quando vencíamos seus desafios. Isso fez da hora de dormir um tempo feliz na minha infância. Mas meu pai sempre foi um mestre na arte de transformar qualquer coisa em algo divertido. Quando nossos filhos eram bem pequenos, e nosso apartamento também, todos os 3 dormiam em um só quarto. 2 em um beliche e um no berço. A hora de dormir era quase uma festa. Meu marido Douglas trazia seu violão nas noites quentes de verão e cantávamos todo tipo de música. As crianças pediam suas canções favoritas ou os primeiros hinos que aprenderam. Depois das músicas, orações, beijos e bebidas, as luzes se apagavam, mas algumas vezes era difícil para os pequeninos acreditar que a diversão tinha realmente acabado. Em certas ocasiões, uma vez findo o ritual da hora de dormir, meu marido e eu ficávamos na porta da frente e gritávamos: "Passeio dos sortudos!" Essas palavras mágicas tiravam as 3 crianças da cama com os olhos arregalados de entusiasmo, como se fosse noite de Natal. Então, no banco de trás do carro, eles iriam dar uma volta, entre pijamas e cobertores, se estivesse frio, e pararíamos para tomar uma casquinha de sorvete. Finalmente, outra maneira de amarmos nossos filhos é celebrando dias de festa juntos em família. É importante que lhes ensinemos que Deus nos deu dias especiais de festa para celebrarmos juntos a sua bondade e cuidado para conosco. Não devemos temer o que os pagãos fazem. Podemos comemorar quaisquer dias de festa que queiramos. Nossos filhos nunca perderam uma festa de Papai Noel pelo fato de o Natal não ser sobre o Papai Noel. Trata-se de celebrar a encarnação de nosso Senhor. É claro que isso envolve luzes, uma árvore, ornamentos, meias, presentes, velas e uma grande festa, mas tudo converge em Cristo. A Páscoa não é sobre o coelhinho, mas trata de celebrar a ressurreição de Cristo. Tivemos bons momentos colorindo e escondendo ovos porque era divertido. Não nos preocupamos com o fato de os pagãos também estarem fazendo isso. Os pagãos não são capazes de celebrar a ressurreição e sua Páscoa como nós o fazemos. Algumas famílias talvez não precisem colorir ovos porque pensaram em algo melhor. É claro que não há problema com isso. Nós celebramos os aniversários com dinheiro no bolo, uma antiga tradição familiar, e as crianças podem sempre ficar acordadas tão tarde quanto queiram. Agora, quando ouvimos nossos filhos crescidos contando suas próprias lembranças a respeito dessas coisas, percebemos o quanto essas pequenas alegrias acumuladas na infância com diversão e prazer chegaram até a sua vida adulta. Nunca é tarde demais para começar práticas assim. Algumas famílias estão bem à frente de nós nessa área. Podemos aprender uns com os outros e desenvolver algumas boas tradições familiares. Quando uso exemplos pessoais, não é porque eu pense que cada família deva ler os livros que lemos ou celebrar juntos do mesmo modo que nós. Cada família deve desenvolver sua própria cultura e tradições juntas. Felizmente, não existe um padrão. Cada família criada por Deus terá uma cultura unicamente sua, envolvendo seus próprios hábitos, brincadeiras e memórias. Isso é o que significa ser família. Queremos que nossas tendas sejam cheias de júbilo. Riso e alegria devem ser características marcantes de um lar reformado.
Se Deus continuar a ser bondoso conosco, iremos todos precisar construir salas de jantar maiores e comprar mesas maiores para nossos dias festivos. Devemos cultivar a celebração e gratidão no temor do Senhor e com amor. E que melhor maneira de fazer isso senão em volta de nossa mesa com nossos filhos e netos?